Bem-vindas à série Memória do Mundo. Meu nome é Mônica Carneiro Alves, sou coordenadora de acervo especial da Fundação Biblioteca Nacional e hoje nós estamos aqui com Valéria Werneck, bibliotecária, chefe da seção de obras raras. Valéria, o que você traz para a gente hoje? Oi, Mônica. Hoje eu trago aqui o livro Cultura e Opulência do Brasil. É um livro publicado em 1711 e ele trata das riquezas do país do período colonial. É uma obra que é muito importante para historiadores e pessoas que procuram entender como a nossa sociedade também ela estava composta naquele período. Ele não fala apenas da economia, é um livro que ele é tido como um dos primeiros livros de economia do país, mas ele também traz muito da sociedade, como a sociedade estava organizada, né? formada, das relações do colonizado com o colono, do escravizado principalmente. E isso é bem interessante porque ela perpassa, né, várias características da sociedade brasileira do período colonial. Além de todo o comércio e de toda a produção que o Brasil tinha, né? Do que o Brasil produzia. Sim, falava sobre a produção da cana-de-açúcar, tabaco, produção de gado e também da mineração, também, né? que eram as 4 principais economias, isso. Que a parte agrícola era a parte econômica do Brasil, né? O Brasil na época era colônia. Era colônia de Portugal. E era essa organização que ele também fala, né? De quem viria, de quem quisesse vir para o Brasil, como se organizar também, porque eles vinham para cá, mas eles tinham todas essas obrigações com a corte, com o reino de Portugal. Então era organização como se aqui a gente fosse o cofrinho, né? Que era a produção e de tudo que ia ser mandado e dos gastos que cada um ia ter com a produção aqui. Mas conta um pouquinho, quem foi o Antonio, que é o autor dessa obra? Bom, o Antonio foi um jesuíta italiano que nasceu em Lucca, na Toscana. Ele se tornou jesuíta com mais ou menos 18 anos e veio ao Brasil em 1681 e por aqui ficou até a sua morte em 1716. O Antonio ele veio estimulado pelo padre Antônio Vieira e começou a estudar. Ele também era formado em Direito, né? Ele se formou em Direito, eu acho que na Itália, antes de ser jesuíta. Também as pessoas se formavam cedo, né? Aí depois quando se tornou jesuíta, ele vem para o Brasil e vai para a Bahia, é isso? Ele vai para a Bahia, ele chega a ser reitor do Colégio da Bahia e faz viagens pelo Brasil também. Ele vem ao Rio de Janeiro e é assim que ele começa a fazer o levantamento sobre as riquezas do país, né? A produção de ouro e gado, cana-de-açúcar, tabaco, que é sobre o que ele trata no livro Cultura e Opulência. E ele faz uma brincadeira com o nome dele também, ele faz porque o nome dele não era Antonio. O nome dele, na verdade, é João Antônio Andreoni, e ele publica como André João Antonio. Ele mantém os 3 nomes, mas ele faz um trocadilho. O Andreoni vira André, o Antônio vira Antonio, só fica o João, só sobra o João no meio. E mesmo ele estando no Brasil, ele nunca saiu do Brasil, né? Mas essa obra foi publicada em Portugal, por conta dessa rede que os jesuítas tinham, né? Como a gente tem aqui, aquele dicionário japonês-português que foi feito lá no Japão em 1500 e pouco, né? E a gente tem um exemplar. E a gente tem um exemplar porque essa rede funcionava. Mas essa obra... Pode falar. Desculpa. Inclusive, essa obra, ela foi expurgada, né, pelo rei Dom João V quando foi publicada, porque ela trata das riquezas do país e ela acaba expondo em demasia como tudo funcionava, inclusive trazendo em detalhes tanto a parte da produção quanto os valores de venda, quanto isso custava e quanto a coroa recebia. Então, para que outros povos, né, não ficassem com ganância e olhando o Brasil como, olha, essa terra promete, eu quero também. Ia ter muita invasão. Então, apesar dela ter recebido as licenças de publicação, ela depois foi expurgada pelo rei e restaram poucos exemplares. São 7 exemplares conhecidos hoje em dia. Aqui no Brasil são 2, tem um na USP e tem o nosso da Biblioteca Nacional.
Inclusive, ele entrou para a nominação da Memória do Mundo. Por conta disso, É porque poucas obras impressas são nominadas, né? isso, geralmente são manuscritos e, né, que as pessoas reconhecem mais com obras únicas. Mas um livro publicado em 1711, que é início do século XVIII, Aham. ainda é uma obra considerada rara. Aham. Você tem a exemplaridade, né? Inclusive, nosso exemplar, ele possui uma página que os outros não possuem. Ah, aham. Então, É mais do porque- que justo ele ser nominado. E na Memória do Mundo. porque uma obra dessa, como era muito artesanal, a gente chama de exemplar, mas na verdade cada um é Cada um é um, único. um exemplar único, né? Isso, Porque isso. ele tem sempre uma peculiaridade, até porque a produção Era tipográfica artesanal. era muito artesanal, né? E quando ela foi nominada, a Memória do Mundo, 2015 foi a candidatura. mais uma coisa importante, ela já está digitalizada, né? Se quem quiser consultar essa obra, ela já está na BN Assim, Digital. encontra na BN Digital, ela está digitalizada na íntegra. É uma obra que foi restaurada pela Ah. Biblioteca Nacional em 1991. Então, é uma obra também que está Em ótimo em estado. ótimo estado de conservação. Não há perdas textuais. Aham. Você pode consultar ela no site da BN Digital. E ela foi digitalizada e está em perfeito estado, né? isso. Então não tem perda de informação. E você gostaria de falar alguma coisa que você acha curiosa Tem da algumas obra? coisas curiosas que ele precifica. Deixa eu colocar a luva. O que eu sempre brinco e eu falo dessa obra é sobre os banqueiros, né? Porque ele fala que se você fizer um banco, você tem que chamar quem vai tomar conta do banco de banqueiro. E se você botar alguém para ajudar, você vai ter que chamar a pessoa de ajuda banqueiro, tá? Ele chega a esse detalhe. Ela é muito detalhada mesmo. Aqui, ó, nós temos Uma parte preços que de ele tá falando vários de preço. produtos. Aham. Isso. Preços de escravos. Temos aqui preços de coisas comestíveis. Aí fala das espigas de milho, farinha de mandioca, presunto, manteiga. Tem preços de coisas que pertencem a vestuários e armas. Por calções de seda, 12 oitavas, camisa de linho, 4 oitavas, que isso devia ser o valor de comércio da de época, comércio né? da época. Isso era o que? Em ouro? Devia de ser, né? Em oitava, devia de ser alguma divisão de... O valor aqui no Brasil, não sei qual era desse período. Por um molecão, 200. Isso é o escravo, Os escravos né? Como também ele eram chamava. descritos. Por um moleque, por um mulato, por um bom tropeiro, por uma negra ladina cozinheira. Falava ainda dos animal. preços do ouro vendido no Brasil. Ah, sim. Isso que isso que deve ter provocado até Era muito detalhado. a proibição. A né? proibição da obra. Eu acho que é isso, que é muito curioso. Eu espero que as pessoas se interessem para dar uma olhadinha nela, já que ela está disponível. Se teria mais alguma coisa que você acha interessante? Acabei de virar aqui e dos capítulos, a obrigação de pagar ao rei a quinta parte do ouro. Então, mais um Que motivo. se tira das minas do Brasil. E aí ele mostrando o que Portugal estava levando. Portugal tava... E isso atravessava de navio, quer dizer, podia também ter pirataria, ia pegar, sabendo que saiu do Brasil, estava cheio de ouro. Exatamente. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. E até a próxima.